Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel e este é o canal Glória, Aleluia. Hoje vamos estudar um tema riquíssimo, o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros de ouro revelados no livro do Apocalipse. Um tema que nos conduz à revelação gloriosa da autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Nosso propósito hoje é compreender como interpretar corretamente o livro do Apocalipse e como a revelação das 7 estrelas e dos 7 candelabros serve como uma chave para isso. O estudo aprofundado de cada uma das igrejas será feito nos vídeos já disponíveis na playlist do nosso canal. Então já aproveite para deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar crescendo conosco na palavra de Deus. O próprio texto de Apocalipse deixa claro que essa revelação se refere às coisas passadas, presentes e futuras. Em Apocalipse 1:19, o Senhor ordena: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. E no versículo 11 ele diz: o que vês, escreve em livro e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A palavra usada para livro aqui é biblion no grego, que indica um rolo completo, um códice inteiro e não apenas anotações ou trechos isolados. João, portanto, não recebeu a missão de escrever apenas 7 cartas separadas, mas sim de registrar tudo o que visse e enviar o conteúdo integral a todas as 7 igrejas. Isso inclui as cartas específicas dos capítulos 2 e 3, as visões do trono de Deus, dos selos, das trombetas, das taças, as visões do dragão, da besta, da queda de Babilônia e da glória da Nova Jerusalém. Isso nos leva a uma conclusão importante. Cada igreja não apenas leu a mensagem que lhe era destinada, mas também as mensagens das outras igrejas, bem como todas as visões proféticas. Isso mostra que o livro do Apocalipse, embora tenha destinatários específicos, é uma revelação dirigida à igreja como um todo, com aplicações que atravessam os séculos. Apocalipse 1:20 nos oferece a chave simbólica quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. É fundamental compreender que os mistérios revelados no capítulo 1 do Apocalipse, a visão de Cristo glorificado entre os candelabros com as estrelas na mão, não são apenas introdutórios, mas são a chave hermenêutica para a correta interpretação de todo o livro de Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse não devem jamais ser lidos de forma isolada ou secundária, pois eles lançam a luz necessária para o restante da revelação. O próprio Senhor ordena que o livro todo fosse enviado às 7 igrejas, e isso inclui não só as mensagens específicas, mas também todas as visões e profecias seguintes. Isso nos mostra que o Apocalipse foi revelado à igreja, para a igreja e por meio da igreja. Quem lê, para entender, precisa ser cristão, nascido de novo, iluminado pela palavra e pelo Espírito Santo, como diz o próprio livro. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Apocalipse 1:3. Infelizmente, muitos que não são verdadeiramente de Cristo ou que vivem como se não fossem, tentam interpretar essas palavras segundo seus próprios pensamentos, especulando a mensagem divina sem temor, distorcendo as Escrituras. O apóstolo Pedro já havia advertido: os indoutos e inconstantes torcem as Escrituras, como também as demais para a própria destruição deles. 2 de Pedro
3,16. Judas também reforça: certos homens se introduziram com dissimulação, pervertendo a graça de nosso Deus em libertinagem. Judas 4. Por isso, ao tratarmos das 7 igrejas do Apocalipse, devemos entender que cada uma delas representa também um período da história da Igreja de Cristo na Terra, desde o primeiro século até os dias finais antes da volta do Senhor. Éfeso aponta para a Igreja Apostólica do século I, Esmirna para a Igreja perseguida nos séculos II e III, Pérgamo para o tempo de alianças políticas e sincretismo no século IV em diante. Tiatira representa os séculos de escuridão espiritual e corrupção doutrinária na Idade Média. Sardes ilustra o período pós-reforma entre os séculos 16 e 17. Filadélfia reflete os grandes despertamentos e missões do século 18 até hoje. E Laodiceia, por último, retrata a igreja morna, autossuficiente, típica do mundo moderno, do século 20 até hoje. Entendendo isso, percebemos que a revelação de Cristo como Senhor da história e cabeça da igreja está presente desde o início e nos guia em toda a leitura profética que se seguirá. O mistério revelado, Cristo entre as igrejas. O livro começa com uma visão gloriosa do Senhor Jesus, o Filho do Homem glorificado, andando no meio dos 7 candelabros de ouro e segurando 7 estrelas na mão direita. Apocalipse 1, 13 e 16. Essa é uma linguagem simbólica, mas que não nos deixa no escuro. O próprio Senhor interpreta o que João viu. Os candelabros são as igrejas, as estrelas, os anjos das igrejas. Os candelabros, a igreja como testemunha de luz. No Antigo Testamento, o candelabro de ouro, a menorá, ficava no lugar santo do tabernáculo e depois do templo, sempre aceso com azeite puro, simbolizando a luz da presença constante de Deus entre o seu povo. Êxodo 25, 31 a 40 e Levítico 24, 1 a 4. Essa luz não era gerada por homens, mas sustentada pela unção do azeite, figura do Espírito Santo. No Novo Testamento, os candelabros representam as igrejas locais. Elas são chamadas a refletir essa luz como colunas e baluartes da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja não tem luz própria, mas carrega a luz de Cristo ao mundo. Jesus mesmo declarou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus 5,14. Ver Jesus Cristo andando no meio dos candelabros é uma declaração poderosa. Ele está presente no meio do seu povo. Ele não é um observador distante. Ele anda, examina, conhece, corrige e recompensa. Suas palavras às igrejas mostram que nada lhe escapa, nem o trabalho árduo, nem a doutrina, nem a tolerância ao erro, nem a perseverança. Tudo está diante dele. As estrelas, os anjos das igrejas. Já as estrelas são chamadas de anjos das igrejas. A palavra grega angelos significa literalmente mensageiro. Embora o termo possa se referir a seres celestiais, muitos estudiosos interpretam que aqui o anjo representa o mensageiro humano, o líder espiritual da igreja local, o pastor, o bispo responsável pela edificação do rebanho e pela fidelidade doutrinária da congregação. O Senhor Jesus segura essas estrelas na mão direita. Na Bíblia, a mão direita simboliza autoridade, proteção e bênção. Isso significa que esses líderes, quando fiéis, estão sob a direção direta do Senhor. Mas isso também significa responsabilidade. Em todas as 7 cartas, a mensagem é dirigida ao anjo da igreja em. Eles serão cobrados pelo que ensinam,
pelo que toleram, pelo zelo ou pela omissão. E há ainda um aspecto profético associado ao símbolo da estrela. No Antigo Testamento, as estrelas frequentemente representam seres celestiais, mas também os justos que resplandecerão no reino. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Aqueles que conduzem outros à justiça brilham como estrelas, linguagem que aponta para os verdadeiros líderes espirituais que iluminam com a verdade de Deus. Também em Jó 38:7, lemos sobre as estrelas da alva, que juntas cantavam, sendo identificadas como anjos na criação. Essa conexão entre estrelas e mensageiros reforça que o simbolismo de Apocalipse carrega ecos das Escrituras inteiras. Esses detalhes nos mostram que o Apocalipse não pode ser lido apenas como um código secreto ou uma sequência de eventos catastróficos. É um livro teológico, pastoral e profético. Ele fala da soberania de Cristo, da responsabilidade da igreja, da necessidade de vigilância e perseverança e dos planos eternos de Deus para a salvação. Portanto, mais do que decifrar símbolos ou tentar identificar figuras históricas, precisamos nos perguntar o que o Espírito Santo está dizendo à igreja e como devemos viver à luz disso. Se você quiser se aprofundar ainda mais e estudar detalhadamente cada uma dessas 7 igrejas, já temos uma playlist completa no canal com vídeos, aula dedicados a cada carta do Apocalipse. Mas, desde já, é importante entender: Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, não apenas sobre ele, mas vinda dele. É o testemunho fiel do Senhor da história que anda no meio da sua igreja e nos chama à fidelidade. Conhecer mais profundamente os mistérios de Deus revelados nesse livro é conhecer os planos maravilhosos para a nossa salvação. Que cada estrela continue brilhando e que cada candelabro siga aceso até que ele venha. Aleluia!